Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás o seu chefe. Na presença do Senhor, eles os ungiram rei de Israel. Amados irmãos e irmãs, um pastor de ovelhas que é elevado a ser rei de todo o povo de Israel. Mas aqui não está no que ele era ou no que ele tinha para oferecer, mas no desejo exclusivo de Deus, que viu naquele coração simples uma abertura para a missão, uma disponibilidade para deixar que o Senhor fosse aquele que deveria ser na sua vida, e se colocou na mão de Deus como um canal, como alguém que pudesse ser de fato instrumento para Deus utilizar no meio do povo. Davi é o escolhido, Davi é o chamado, aquele que ocupa o trono do povo de Israel, aquele que tem a missão de apacentar, de reconhecer, de ajudar, de confirmar o povo de Israel na presença de Deus, e ao mesmo tempo que confirma o povo a Deus, faz com que Deus se torne adorado e amado pelo povo, conhecido, e de fato este Deus seja reconhecido por povo que muitas vezes, nos seus altos e baixos, acabou se perdendo no meio do caminho. O rei, o escolhido, é um ser humano, é um homem, e isso não significa que por ele ser escolhido, existe nele a perfeição. Em Davi não há perfeição. Se olharmos a história de Davi, vamos ver depois sua ação pecaminosa e errada, que não nega nem desconsidera toda a vontade de Deus e a manifestação de Deus na sua vida. O santo, o escolhido, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que na sua imperfeição é chamado por Deus a confirmar os seus irmãos e a testemunhar junto dos seus irmãos o amor que Deus tem, para que estes também conheçam e experimentem o amor de Deus. Nós somos convidados a sentir o amor de Deus, somos convidados a experimentar o amor de Deus, somos convidados a encontrar com esse próprio Deus, não por uma perfeição, porque não somos perfeitos, mas ao contrário, na nossa imperfeição, o Senhor deseja confirmar quem nós somos. Na nossa imperfeição, Ele que é a cabeça da igreja e que é a perfeição por excelência, deseja curar a igreja inteira, deseja manifestar o seu poder libertador, restaurador a toda a igreja que somos nós. Nós dependemos do amor de Deus, nós necessitamos do amor de Deus, nós precisamos do amor de Deus, e Ele então decidiu e escolheu amar-nos desde o princípio da criação, quando nos deu sua imagem e semelhança. Mesmo com este homem tendo se perdido no meio do caminho, o amor de Deus continua do mesmo jeito, e Ele não deseja perder nenhum de nós, não deseja se esquecer de nenhum de nós, não deseja desamparar nenhum de nós, não deseja que nenhum de nós nos perdamos no meio do caminho. E por essa insistência, por esse desejo, por esse querer, que Deus continua insistindo em nos salvar, continua insistindo em nos conduzir ao paraíso, continua insistindo em nos conduzir ao reino do céu. Não importa o que você tem vivido, não importa o caminho que você tem andado, e mesmo que depois de conhecer o amor de Deus tenha se perdido, é possível reencontrar Deus, e Ele está esperando para fazer esta obra nova na sua vida. Não é preciso usar de subterfúgios, não é preciso usar de outros instrumentos para encontrar a paz e a vitória. Só de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, só de se comprometer com Ele, de buscar a sua face e de buscar uma intimidade perene com o seu amor, somos vitoriosos em qualquer guerra,
somos vitoriosos em qualquer situação. Podemos até num pequeno momento parecer ter perdido a batalha, mas a guerra já é vencida na autoridade do nome do sangue de Jesus Cristo, que é o Senhor e o Rei do Universo. Nós precisamos de consciência aberta, entender que não precisamos de outros instrumentos de salvação, que não precisamos de outros instrumentos de cura, que não precisamos de outro instrumento para vencermos o que quer que seja, a não ser nos aproximarmos do Senhor, a não ser buscarmos o Senhor, e no caminho da salvação, que é Ele, o único caminho, verdade e vida, transformarmos o que nós somos, modificar a nossa maneira de pensar, sentir, viver, expressar, deixar com que o poder do Senhor, Rei do Universo, que é a cabeça da igreja, cujo nós somos os membros, sua seiva passe por nós e modifique quem nós somos, e planifique quem nós somos, e instaure em nós este reino de paz, de justiça e de amor. Muitas vezes achamos, irmãos e irmãs, que o que precisa mudar é a situação à nossa volta, mas na verdade, o que precisa mudar sempre é aquilo que há dentro de nós. É de dentro para fora o processo de metanoia, é de dentro para fora o processo de conversão, é de dentro para fora o processo de mudança do mundo, o processo de mudança da realidade à nossa volta. Nós podemos fazer um mundo melhor à medida em que o nosso mundo interior se transforma melhor, à medida em que nós nos comprometemos com o Evangelho, à medida que nos comprometemos com Cristo, à medida em que deixamos que o Cristo seja o nosso guia, a nossa meta e o nosso ensinamento coerente e correto para sermos aquilo que o Pai então nos chamou a ser. É claro que haverão muitas perseguições, é claro que haverão sofrimentos. Deus nunca nos prometeu deixar de sofrer. Os sofrimentos não deixarão de existir na nossa vida, os problemas não deixarão de existir na nossa vida, as situações adversas não deixarão de existir na nossa vida, mas a diferença é: eu não estarei sozinho na batalha, eu não estarei sozinho na guerra, eu não estarei sozinho, não serei um perdedor. Ao contrário, com Cristo, em Cristo, por Cristo, envolvido em seu infinito amor, sou vitorioso em todas as coisas. Me faço de fato um homem novo, uma pessoa nova, transformada pela alegria, pela felicidade, pela festa de estar na casa do Senhor e de ser convidado para entrar nesta casa eterna. Queridos irmãos e irmãs, o quanto somos de fato queridos, chamados, convidados a uma experiência mística, a uma experiência extraordinária no ordinário da nossa vida. O quanto somos convidados, chamados, o quanto o Senhor tem insistido em viver conosco a nossa vida, em nos ajudar a conduzir as situações, em nos ajudar a ter o discernimento e a sabedoria em meio a todas as coisas. Enquanto muitos ainda riem de Jesus, enquanto muitos ainda debocham de Jesus, enquanto muitos ainda não entenderam este reinado que tem um trono no alto do madeiro, este reinado que tem um trono de humildade, de entrega total e absoluta, de viver uma kenosis, um esvaziamento de si mesmo até o último ponto, fazendo-se não só igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas se entregando no alto do madeiro, esvaziando até mesmo do seu sangue e da sua vida, para ressuscitar numa vida em que nos é aberta para o paraíso através dele. Assim, queridos irmãos e irmãs, o mistério do reino de Deus não é um mistério de coroa de ouro. O mistério do reino de Deus não é um mistério de poder exacerbado. O mistério do reino de Deus não é um mistério de uma grandeza extraordinária, mas é um reinado, uma grandeza, um poder que nasce da humildade, da simplicidade, da honestidade, da luta e da busca por de fato conhecer aquele que é, que era e que há de ser o extraordinário de nossas vidas. Muitas vezes, ao longo de nossa história, podemos ter nos perdido em meio ao poder, podemos ter nos perdido em meio ao ser, podemos nos ter perdido em meio ao ter. Muitas e muitas tentações podem ter se aproximado
aproximado de nós. Muitas e muitas tentações podem ter nos atrapalhado. São muitas as situações que podem ter trazido para nós algo que nos dificulta enxergar, sentir e ouvir este Deus que fala conosco. Mas é preciso que nós entendamos que o mistério revelado a nós é o mistério do Cristo Senhor, que humildemente, que simplesmente deu toda a sua vida, entregou tudo o que tinha, não mediu nenhum esforço, mas esvaziou-se completamente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, tivéssemos vida e vida em plenitude, tivéssemos vida e vida de fato transformada por toda a graça e misericórdia do Altíssimo. Assim, hoje, quando nós proclamamos Jesus Rei do Universo, precisamos proclamar Jesus Rei de nossas vidas, Jesus Rei de nossa história, Jesus Rei de nossa família, Jesus Rei de nossa casa, Jesus Rei de nosso trabalho, de nosso estudo, Jesus Rei de tudo aquilo que nós somos, Jesus Rei de todo o universo. Mas não é um rei com poder que o mundo prega, não é um rei que possui como o mundo prega, não é um rei que é como o mundo prega, mas de fato é um rei que mostrou uma contradição entre aquilo que o mundo pensa de extraordinariamente bonito, de extraordinariamente poderoso, para aquilo que o mundo olha como um lugar de derrota e destruição. Pode até parecer que você está derrotado, pode até parecer que você está destruído, pode até parecer que você está no fundo do poço, mas se você estiver com o Senhor Jesus Cristo, nada disso será uma realidade. O que parece jamais será, porque o Senhor Jesus Cristo é a sua força, é a sua alegria, é a sua felicidade, é a sua vitória. Por isso, aproximemos-nos do Senhor, voltemos o nosso olhar para aquele que é o sentido de nossa vida inteira, voltemos o nosso olhar para aquele que de fato nos faz entender e experimentar a sua bondade, e tendo experimentado, entendido, sentido o seu amor, transformemos tudo que nós somos, deixemos toda a nossa riqueza para descobrir e redescobrir o tesouro que está escondido no meio do terreno baldio, no meio daquilo que parecia ser uma derrota, no meio daquilo que parecia ser uma vergonha, no meio daquilo que parecia ser uma destruição, no meio daquilo que parecia ser escombros de uma fé de alguém que acreditou em alguém derrotado, no meio de toda aquela destruição, ressurgiu a vitória da qual não há e nunca haverá nenhuma força que possa vencer. No meio da desilusão, no meio da tristeza, no meio do sentimento de derrota, no meio do sentimento de perda de todos aqueles que estavam em volta do Cristo Senhor, do ungido de Deus, vem a vitória, e a vitória de todo o universo, e a vitória de toda a eternidade, e a vitória que não é passageira, e a vitória que não se transforma, e a vitória que é perene. Então, em meio a tudo aquilo que você está vivendo, tenha certeza, o Cristo da vitória, o ungido da vitória, o Senhor que está acima de todas as coisas, Ele está com você, e Ele há de te fazer ressurgir tal como uma fênix. Ele há de fazer ressurgir com uma vida nova, com uma força nova, com um ardor desdobrado, com aquilo que é necessário para neste tempo viver, fazer e ser a vontade de Deus. Enfim, queridos irmãos, queridas irmãs, toda essa liturgia de hoje nos chama a olhar para um Senhor tão aparentemente destruído, tão aparentemente perdendo, tão aparentemente desfigurado, mas que ali, reconhecendo como Dimas, que ele não merece, e que pode, que ele quer ter um reino, um novo reino, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há injustiça, onde não há angústia ou aflição, neste lugar é que ele preparou para nós. Aquilo que parecia ser a destruição, aquilo que parecia ser a aniquilação, aquilo que parecia não ter sentido, não ter sabor, aquilo que parecia não ter resposta e ser o fim último, se tornou de fato um trampolim para uma eternidade feliz, rica e vitoriosa diante do projeto de Deus. Peçamos hoje, queridos irmãos e irmãs,
que o impossível seja uma realidade, que o amor nos sustente e nos inspire, e que Ele, o Senhor de todas as coisas, consiga nos fazer enxergar tudo aquilo que é necessário para mudarmos os nossos olhos e entendermos como Ele, nele, que é o Senhor do céu e da terra, somos vitoriosos de qualquer situação. Nada é mais necessário a não ser aproximar-nos do Rei da Vitória.